Bom, o governo promete anunciar talvez nessa semana ou talvez amanhã mesmo uma proposta ao Congresso como alternativa à alta do IOF. Sobre esse assunto ainda, o nosso entrevistado é o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Eu já emendo a primeira pergunta, se eu estava atento, acompanhando o nosso repórter falando sobre essa reunião de hoje. O ministro da Fazenda fala em reformas estruturantes. Não podemos pensar só em 2025, temos que pensar em 2026, 2027. A grande dúvida é a seguinte: por que essa conversação, essas conversas não foram feitas antes do anúncio da alta do IOF, não é, senador? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Tiago, é isso mesmo. O governo é pego tentando fazer mais um remendo. Aliás, é a 26ª medida que o governo Lula toma no sentido de aumentar a arrecadação de impostos. Não é? Ele já tomou várias outras medidas. Porque não tem um projeto de governo, porque não sabe, na verdade, pensar a longo prazo. Pensa no curto prazo. Agora, sobretudo, está pensando em reeleição. Aí vem com projetos do tipo: quero dar gás de graça para 22 milhões de pessoas, quero dar energia de graça para 16 milhões de pessoas. Só falta dizer: quero o voto de 22 milhões de pessoas, quero o voto de 16 milhões de pessoas. As reformas estruturantes, ninguém fala nelas. Eu venho falando isso há anos no Senado. Reforma da Previdência, não é? Reforma administrativa, corte de gastos mesmo, nem precisa fazer grandes reformas, cortar gastos evidentes. Empresas como o Correio agora vai dar mais 1 bilhão e 700 milhões de prejuízo no mês. Então, por que não vende uma porcaria dessa, não é? Empresa como aquela que ia fazer o trem-bala que ia de Campinas até o Rio, nunca saiu do papel e tem lá mais de 1.000 funcionários recebendo não se sabe por quê. Nisso o governo não mexe. E aí vem com essa história de mais IOF. E você sabe que todo aumento de imposto, quem acaba pagando é a população, é o consumidor. Porque o empresário repassa, tem que repassar, senão ele quebra, né? Senador, vou passar a palavra para os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi e a Dora Kramer. Ô Dora, hoje o nosso jornal é um pouco mais curto, né, por causa do Direto ao Ponto. Então, se quiser em 30 segundinhos fazer uma avaliação sobre as falas do ministro da Fazenda, essa negociação do governo com o Congresso Nacional, e emende a pergunta para o senador. Dora Kramer. Tá bom, bem rapidinho sobre o que o ministro falou. É impressionante o vai e vem do governo, né? Sexta-feira não tinha, o mundo ia acabar, não tinha nenhuma alternativa que pudesse dar jeito na coisa. Vai ter um shutdown total. E hoje já não, já tem. Agora o ministro fala em transparência. Mas que transparência se a coisa foi feita completamente ao arrepio da transparência? E aí eu emendo para o senador, dando boa noite ao senador e perguntando o seguinte: o ministro, nessa fala dele, ele faz todo assim, ele faz um enrolation, né, para dar a impressão de que não recebeu um ultimato do Hugo Mota, quando recebeu. E aí ele diz: olha, vamos calibrar essa questão do IOF. Me deu a impressão que ele está na esperança de que passe alguma coisa, porque calibrar é ajustar, não é revogar. Qual é o limite do Congresso nessa história? O que o Congresso aceita? Aceita uma calibragem? Boa noite, Dora. A sua pergunta é bastante interessante. Claro que de transparente esse governo não tem nada. O próprio Haddad, nessa entrevista, quando o repórter perguntou a ele: mas o que o senhor pretende fazer? O que é? Aonde que o senhor quer compensar? Porque ele disse que quer compensar o que ele vai perder com a tal calibragem do IOF, ele quer compensar em outras fontes, no próprio setor financeiro. Aí ele já diz: não, isso eu não posso falar ainda. Estamos negociando, conversando, se falar dá muita especulação. Então, de transparente não tem nada. E ele pensa realmente que com essa conversa política ele vai convencer Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara e vai conseguir talvez fazer uma pequena concessão aqui e acolá e aprovar mais esse pacote, que não é pequeno, né, Dora? Quer arrecadar 20 e tantos bilhões esse ano
E o mais grave é 2026. Lá esse imposto arrecadaria 40 bilhões de reais. E 2026 é o ano da reeleição. É o ano de se fazer bondades, né? De gastar muito. Tradicionalmente, todos os governantes fazem isso. Você me pergunta até que ponto o Congresso está disposto a aceitar. Eu não estou disposto a aceitar nada. Muitos colegas não estão dispostos a aceitar nada. Agora, as negociações do governo com o Congresso, passando pelo presidente das duas casas e pelas lideranças, pode trazer surpresas. Já entraram na mesa com a história de, olha, as emendas parlamentares não vão ser liberadas, vamos cortar, não sei o quê. Esse tipo de chantagem existe desde sempre, não é? E pode ser que surta efeito. Eu votarei, já posso antecipar, seja qual for a negociação, eu votarei não. Eu sou contra todo e qualquer tipo de aumento de arrecadação para esse governo. É um absurdo. Ele não falou nenhuma vez em cortar despesa. Falou agora em contingenciamento, vai contingenciar 30 bilhões. Mas não falou em fazer uma reforma para eliminar gastos, para desvincular receita de despesa. Não faz o pente fino do Bolsa Família e de outros auxílios. Enfim, muitos senadores serão radicalmente contra qualquer aumento de imposto. Agora, não posso responder pela totalidade, por óbvio, não é? Nelson Kobayashi, também o seu breve comentário e a pergunta para o senador Oriovisto Guimarães. Olha, Thiago, eu vou ceder aqui ao senador a minha parte, porque está interessante. Eu gostaria de saber, senador, primeiro, boa noite, um prazer falar contigo. Gostaria de saber, senador, do clima, porque o seu posicionamento, a sua posição está muito clara. Mas e no restante? Justamente diante de tantas emendas parlamentares, de tantas indicações que tantos senadores têm feito a estatais, a cargos públicos, a participação no governo, qual é o clima para, de repente, sair um ajuste, uma calibragem aí em relação a uma alternativa no IOF? Olha, hoje eu vejo o clima de uma maneira, mas esse clima é como o tempo, as nuvens mudam no céu a todo dia, né? Mas, assim, há uma coisa importante, Tiago, aumento de imposto é sempre muito impopular, sempre muito impopular. E o ano que vem tem eleições, e a maioria desses deputados, desses senadores, serão candidatos novamente. Se as votações forem com o voto nominal, e acho que a oposição tem como fazer com que a votação seja nominal, ela terá que ser nominal. Se cada um tiver que deixar sua impressão digital no voto que deu, considerando que o ano que vem tem eleições, é muito provável que esse aumento de impostos não passe. Já tem mais de 20 projetos entre Câmara e Senado de decreto legislativo para cancelar totalmente esses impostos. A reação, tanto na Câmara como no Senado, é tão grande que fez com que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, em princípio, se posicionassem duramente contra esse aumento de IOF. Então, eu acho que a coisa não está boa para o governo. Estão conversando. Vamos ver no que dá essas conversas. Mas eu estou, assim, da minha parte, apostando que tem uma chance grande do Congresso não aceitar esse aumento de IOF. Senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Mais uma vez, senador, obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Boa semana, voltaremos a nos falar. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado a vocês.